Queremos cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Nosso Deus é nosso Pai, estamos aqui reunidos como família cristã, não importa as cores denominacionais, rogamos a continuação da Tua graça, nos envolva, trazendo a cada um de nós e usando o Teu servo, pastor Jackson, Deus, para nos ministrar a Tua palavra. Desta feita, trazendo a cada um aprendizado, um crescimento, não apenas no sentido histórico, mas no sentido da relação contigo, no sentido espiritual. Nós rogamos a continuação da Tua bênção, graça, presença do Senhor em nós e na vida do palestrante desta ocasião, em nome de Jesus. Pai, meus irmãos, Samuel tem que subir, eu tenho que descer para ajustar. Já viram aí meu nome é Jackson, sou pastor da primeira Igreja Batista do Pina, um dos pastores auxiliares, o pastor Luciano, o pastor presidente. Estou aqui nessa casa há algum tempinho, acho que desde o ano passado, e é bom termos presente aqui. Sabemos que hoje, quarta-feira, é aquele dia que temos atividade, né, nas nossas casas, na nossa igreja, mas vocês que puderam vir, graças a Deus, vamos então nos esforçar para que vocês saiam com algum aprendizado, que é a proposta dessa série de palestras. Antes de iniciar então a palestra propriamente, pegando o gancho do pastor Samuel, ele estava ali combinando, que é aquele mostra que eu mostro, tem um livro aqui de Stanley Houghton, bem antigo ele, dessa edição aqui eu não sei qual é, eu não tirei o plástico, Espírito Santo na Bíblia. Falando de pneumatologia, se você quiser vasculhar a Bíblia e verificar onde o Espírito Santo está, como ele atua, etc., é um livro muito bom que trata sobre isso, de pneumatologia. Sobre a questão do cessacionismo, né? Os dons são para hoje ou não são para hoje. De acaso, então, fez uma análise, uma exegese dos capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios. O nome do livro é A Manifestação do Espírito. Um livro muito bom, exegético. É uma análise de um especialista em Novo Testamento, que é de acaso, e ele vai então dar trabalho aos cessacionistas, né, que defendem que os dons cessaram, e de acaso chega e dá um trabalhozinho exegético mostrando pela Bíblia, pela palavra, pela exegese que não cessaram, eles continuam até os dias de hoje, que é o tema que nós vamos falar. E o terceiro autor, que é mais clássico ainda, Martin Lloyd Jones, acho que todos vocês pelo menos já ouviram falar, e ele faz um livro sobre o batismo e os dons do Espírito. Então temos alguém aí que é um calvinista, temos alguém que é bastante lido no mundo evangélico, teológico, um autor clássico, pregador também profícuo, e ele faz um livro falando sobre os dons e o batismo do Espírito Santo. Não contrariando, mas defendendo a atuação do Espírito Santo através dos dons para os dias de hoje. Então vale a pena esses livros vocês adquirirem. Pegando também o gancho do pastor Samuel, não tem dinheiro, Martin Lloyd Jones. Livros clássicos são livros clássicos. São livros que a gente precisa ter e ler. Mas vamos começar então o nosso tema de hoje. Batistas renovados. Batistas renovados. O carisma e os seus preceitos. Uma citação do livro de Thomas Helves. A religião do homem está entre Deus e ele. O rei não tem que responder por ela, e nem pode o rei ser juiz entre o Deus e o homem. Que haja, pois, heréticos, turcos ou judeus, ou outros mais. Não cabe ao poder terreno puni-los de maneira nenhuma. Está naquela obra dele que já foi citada, e eu vou citar hoje de novo, uma breve declaração sobre o ministério da iniquidade. Deixa eu tirar esse aqui, que fica ali. Vamos lá então. Quem são os batistas? Nós já conhecemos, principalmente quem passou no seminário, já conhece algumas teorias sobre o surgimento dos batistas,
Mas como temos pessoas aqui que não são batistas, ou até são, mas não veem isso ainda, vamos passar rapidamente algumas teorias. Então temos a teoria JJJ, Jerusalém, Jordão, João. É a teoria que não tem elo com a reforma protestante, que vai dizer que os batistas sempre existiram desde a época de Jesus. E o nome vem de quem? De João Batista, que batizava, nessa teoria, por imersão. Carece, porém, de provas históricas. É uma teoria bonita, que veio lá de João Batista, mas falta documento que comprove isso historicamente. A outra teoria é dos anabatistas, que diz que é uma associação na origem batista aos anabatistas. Sabemos que há uma influência, uma ligação, mas não que os batistas estiveram dentro dos anabatistas como veremos. Movimento, os anabatistas, que tinham doutrinas radicais que desafiavam tanto os católicos quanto os protestantes. E pelos católicos e protestantes foram tidos como hereges. Então, é uma pessoa não grata, de um lado e do outro. Sem dúvida, os anabatistas influenciaram, mas também essa teoria não é aceita como a teoria de surgimento dos batistas. E aí chegamos na terceira teoria dos separatistas ingleses, que nós vimos bastante com o pastor Samuel na segunda-feira, onde essa teoria é a mais aceita, que trata dos separatistas do século XVII, onde a primeira igreja batista é composta por cidadãos ingleses, como também já sabemos. Porém, foi fora da Inglaterra no ano de 1608, na Holanda. Eles tinham uma teologia arminiana e também eles não repudiavam o batismo infantil. Então, essa primeira igreja, ela ainda aceitava, na sua resquício da sua teologia, batismo infantil, pedobatismo. Em 1611, então, surge a primeira igreja batista em solo inglês. Estava na Holanda, a primeira comunidade, mas em solo inglês em 1611. E aí eles começam a fazer o batismo por infusão. Nós temos aí várias formas de batismo. O que a gente mais gosta, os batistas, é a imersão, né? A gente deita lá na água. Mas nós temos também uma aspersão, que é aquele que a gente salpica a água sobre a pessoa. Mas tem também o infusão. A pessoa entra na água e o batizador pega a água e coloca sobre a cabeça. A pessoa entra no batistério, mas não mergulha. Quem está batizando joga a água sobre a cabeça. O governo já era congregacional democrático e as igrejas autônomas e locais, muito parecido com o que é hoje. Teologia também arminiana, eram chamados de batistas gerais, como a gente já conhece bem essa história. Eles estavam funcionando dentro de um grupo congregacional separatista, então estavam dividindo espaço. Thomas Harris é aquele que vai aparecer com o nome Batista em 1612, ou seja, a igreja é formada antes, o nome Batista aparece no ano seguinte. Advogado estudioso da Bíblia, escreveu uma breve declaração sobre o ministério da iniquidade, que foi a citação que eu fiz há pouco. Por causa desse livro, preso e morreu em 1615, pouco depois. Escreve sobre um dos mais caros princípios batistas, princípio de liberdade religiosa e de consciência, aquela separação de Estado e Igreja. E aqui aquela mesma citação que nós já lemos. Em 12 de setembro de 1633 surge a primeira igreja batista particular. Temos os batistas gerais, vocês lembram que é a teologia arminiana, onde principalmente na sua teologia vai dizer a salvação é aberta para todos. O batista particular diz, não, a salvação é para alguns. Eles têm uma teologia calvinista. Batismo já infantil já não é aceito por esse grupo. Os particulares eram credo-batista, ou seja, para ser batizado precisava crer. E aí, para crer, tem que ter uma idade mínima para poder confessar Jesus como Salvador. Eles não aceitavam o batismo infantil. Também eram imersionistas. Como se veja a teologia calvinista na sua teologia,
e eles dão origem aos batistas norte-americanos. Então, hoje, a maior convenção batista do mundo é a Convenção dos Batistas do Sul dos Estados Unidos. A sua origem está aí nos batistas particulares. Aí chegamos nos batistas no Brasil, caminhando já para a nossa convenção e o nosso tema. Nós temos, então, missionários batistas norte-americanos que têm um papel importante na chamada Convenção Geral da Denominação Batista dos Estados Unidos para missões estrangeiras. Em 1814 são enviados alguns missionários pelo mundo, inclusive para o Brasil. Então, o primeiro missionário a pisar, ele não foi enviado para o Brasil. A pisar no Brasil foi Thomas Jefferson Powell. Ele chegou no Rio de Janeiro em 1860. Ele foi enviado para a África, ficou doente, teve que vir para o Brasil para se tratar, mas ele não foi enviado para um trabalho missionário aqui no Brasil. Então, existe por ser o primeiro missionário batista a pisar em solo brasileiro. Já havia no Brasil outros trabalhos missionários de outras denominações, não somente batista, mas já tinha, por exemplo, missionário presbiteriano em 1859, no Rio de Janeiro. Em 62, já a primeira batista presbiteriana é, então, criada com 2 membros. Então, já começa a ter igrejas evangélicas no solo brasileiro. A primeira igreja batista organizada em solo brasileiro foi a Igreja Batista de Santa Bárbara, organizada, fundada em 11 de setembro de 1871. Eu acho que a maioria aqui, quando você estuda história da Igreja Batista no Brasil, ele sempre vai fazer menção à Igreja Batista de Santa Bárbara do Oeste. Começou com cerca de 30 membros da colônia de Santa Bárbara, que é uma colônia americana em Santa Bárbara, que lá também essas pessoas fundaram a igreja. O texto missionário norte-americano David publica no Jornal Batista em 18 de novembro de 1926. Então, o Jornal Batista é um jornal de boa circulação na época, e ele faz o seguinte comentário: foi no estado de São Paulo que se organizou a primeira igreja batista da América do Sul. Então, aqui na América do Sul começa em São Paulo. Foi no ano de 1870 que essa igreja foi organizada na colônia norte-americana de Santa Bárbara. E os batistas dessa colônia e igreja enviaram um pedido de apelo aos batistas do sul dos Estados Unidos para que enviassem missionários batistas para evangelizar o Brasil. Então, esse grupo funda a igreja e pede à convenção americana que mande missionários para que possa evangelizar o Brasil a partir das doutrinas batistas. Na igreja de Santa Bárbara, o primeiro brasileiro a ser batizado foi um ex-padre, Antônio Teixeira de Albuquerque. É engraçado e até irônico, né? O primeiro brasileiro é um ex-padre que é batizado numa igreja batista. A igreja de Santa Bárbara enviou membros que abriram outras igrejas pelo Brasil. Então a gente vai ver que esse pessoal ele abre a igreja e não fica parado. Eles começam a viajar pelo Brasil, pregando o Evangelho, e quando prega o Evangelho, tem conversão, abre igreja. A presbiteriana abriu com 2, a gente vai ver que abriu com 5, com 6, hoje a gente tem um número mínimo, né? Às vezes é 30, às vezes é 50 para abrir uma igreja. Nessa época tinha 5 pessoas e a igreja estava aberta. A igreja fundada no Brasil, então temos a primeira, a partir depois de Santa Bárbara, né? Em 15 de outubro de 82, em Salvador, tinha 5 membros. A primeira igreja batista do Rio de Janeiro, em agosto de 1884, tinha 4 membros apenas. Batista de Maceió, primeira igreja batista de Maceió, com Antônio Teixeira e mais 3 membros de Santa Bárbara. Todas essas primeiras igrejas tinham algum membro da igreja de Santa Bárbara que eram enviados, viajando, pregando o Evangelho e fundando essa igreja. Primeira igreja batista do Recife, ali na Conta da Boa Vista, 1886, começou com 6 membros. Casal David, ele começa então esse trabalho, volta à primeira igreja batista do Rio de Janeiro e volta para São Paulo. E aí reassume o pastorado e funda o Colégio Batista. E esse casal trabalha dentro da igreja batista, com a escola batista até o fim de sua vida. Em 25 anos, meus irmãos, já tinham 83 igrejas organizadas e cerca de
4.200 membros batistas. Então veja que esse pessoal trabalhou bastante. Hoje já é um número difícil você alcançar com 30 pessoas. Esses 30 da igreja de Santa Bárbara conseguiram espalhar e em 25 anos multiplicaram e muito os membros da igreja batista. Claro que isso se deu através da pregação do Evangelho. Não é somente uma filiação de um clube, né? Você vai dar uma proposta e se filia, mas pessoas que se converteram e entraram em igrejas batistas. E aí chegamos nas questões que nós vamos tratar hoje. Eu estou indo um pouco mais rápido, porque são questões já conhecidas, apenas para dar aquela situada onde é que estamos. E aí nós temos agora as igrejas batistas organizadas no Brasil e começam as controvérsias. Se tem duas pessoas, já tem a chance de não terem a mesma opinião. Se você tem 4.200 membros, pronto, aí é mais fácil ainda aparecer opiniões distintas sobre alguns assuntos. E nós vemos que essa igreja batista, a Igreja Batista do Brasil, já enfrentou algumas controvérsias já no seu início, lá pelo século XX, né? Início do século XX. Eles tinham uma luta constante contra o catolicismo. Não podemos esquecer que o Brasil, quando é fundado, ele é uma colônia portuguesa e a religião oficial é o catolicismo. E vocês também lembram que a religião protestante, né, logo vinda da Reforma, por um tempo não consegue entrar no Brasil, é proibida, porque o governo diz, não, vai ficar a minha religião, que é a religião católica. Depois de muito tempo, é que com um certo tratado, a igreja ou o pensamento reformado consegue entrar, mas com restrições. Os irmãos lembram bem da história. Olha, vocês entram, mas a igreja não pode parecer igreja. O pastor não pode parecer sacerdote. O sinal da cruz não pode ter. É por isso que nós vemos hoje poucas igrejas evangélicas com cara de igreja. Já percebeu isso? As igrejas evangélicas, a gente faz assim um quadrado, bota o nome da igreja, mas não tem aquela estrutura formal de igreja. Já no catolicismo, você não vê uma igreja católica que você não passe e diga, é uma igreja. Você sabe que aquela estrutura é uma igreja. Isso se deve a lá atrás o governo dizer, olha, não, você vai se reunir, mas não pode parecer que é uma igreja. Inclusive, por muito tempo, no meio evangélico, usar cruz era algo proibido, porque era símbolo católico. Aí você pega hoje, por exemplo, mesmo divulgando, mostrando, informando, né, a roupa que eu estou usando é a roupa de quê? Que a gente diz de padre. Embora foi criada por um pastor presbiteriano. Mas não importa, porque aquele ranço que a gente tem histórico fica na mente. E por mais que se diga, olha, foi um pastor que fez para pastores, mas não, é roupa de padre. A cruz pode não, é símbolo de maldição. E a gente vai vendo esses ranços históricos perpetuando-se dentro da igreja, mesmo com as informações devidas. Laicidade do Estado. A igreja Getúlio Vargas coloca o ensino religioso na escola. Os batistas, eles sempre lutavam muito, a gente vê lá de trás, contra essa separação Estado e igreja. Se o Estado coloca ensino religioso dentro da escola, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o conteúdo, ele vai dizer a pauta, ele vai dizer o que vai ser ensinado. Aí a igreja batista diz, não. Tira o ensino religioso. Esse ensino religioso, quem faz isso é a igreja, é a família e não o Estado. Desde a década de 20 a 40, os batistas no Brasil criaram consciência que poderiam administrar a denominação batista no Brasil, porém, sem interferência norte-americana. Embora tivesse esse pensamento, ainda assim, os norte-americanos é que administravam até essa década a denominação batista no Brasil. Século XX, ainda... Opa, repetiu. Chegamos então à controvérsia mais importante, que gerou a única cisão da denominação e gerou a nova convenção, que é a questão do carisma dos dons. Então, observe que não foi somente essa única questão que tinha dentro da igreja batista, tinha outras, mas essa é importante por quê? Porque gerou a cisão, gerou a divisão. É importante a gente saber os porquês, como chegou a isso e quais os resultados. Em especial, temos o tema do batismo com o Espírito Santo.
Mas, pastor, é batismo com ou batismo no? É a mesma coisa. Na Bíblia de Estudo Pentecostal faz uma diferença. Mas no grego não tem diferença nenhuma na preposição. Então, é muito mais um usual dentro da denominação Assembleia, da onde vem a Bíblia de Estudo, do que de fato na língua. Com o Espírito Santo, ou do Espírito Santo, no original é a mesma coisa. Tá certo? Eu vou usar aqui com, mas se você ver do, dá no mesmo. Bom, coloquei aqui um livro também bem conhecido. Quem já leu esse livro? Pastor Ernesto Rio? Acho pouca gente. Quem conhece, pelo menos, já viu a capa? Pronto, já aumentou um pouquinho. Ele fala justamente sobre o batismo do Espírito Santo. Por isso que eu coloquei aqui que a gente vai falar agora da renovação espiritual. E quando a gente fala de renovação espiritual, a gente tem que lembrar que a Igreja Batista está no Brasil e o Brasil está no mundo. Às vezes a gente olha para a igreja como se fosse isolada do mundo, né? Como se não tivesse coisas acontecendo ao nosso redor, perto e longe. E a gente vai ver que tinha muita coisa acontecendo, não somente essa situação dentro da Igreja Batista. Vamos começar com influências. Quando a gente estuda a história da igreja, falamos dos anabatistas e falamos dos entusiastas. Os entusiastas, vamos pegar assim de forma mais popular, eram os carismáticos dentro dos anabatistas. Então, aqueles que tinham experiências espirituais, não se sabe se tinham dom de línguas, mas tinha profecia. Então, era um grupo que já estava dentro dos anabatistas. Pode ter influenciado nesse surgimento dos batistas alguma doutrina devida? Pode, a gente não tem nada que ligue diretamente, mas como os anabatistas influenciaram a criação, a origem, a doutrina batista, isso aqui pode ter vindo no pacote. Os entusiastas tinham características carismáticas. Na Suécia ocorrem movimentos também carismáticos. Veja, a gente pensa muito aqui, né? O mundo está girando. No mesmo período do movimento da Rua Azusa. A gente lembra muito da Rua Azusa, mas na Suécia está acontecendo também movimentos carismáticos, não somente nos Estados Unidos. Como aqui no Brasil a gente recebe muita coisa americana, então o que acontece nos Estados Unidos a gente sabe aqui fácil. Mas o que acontece na Europa, às vezes chega, às vezes não chega. Mas na Suécia está acontecendo também movimentos carismáticos. Algumas igrejas batistas suecas aderem e formam um segmento chamado Batistas Independentes. Então, na Suécia, aparece esse movimento carismático, e desse movimento carismático surgem as chamadas Batistas Independentes. Isso vai ser importante para daqui a pouco. Daniel Beck, Gunnar Wigner, conhece esse nome? Quem lembra? Conhece aí, conhece. O pessoal da CPD conhece. Saem dessa igreja batista, lá da Suécia, e vão para os Estados Unidos. Eles vão falar que está tendo um movimento lá nos Estados Unidos, eles vão lá para ver o que acontece. Dos Estados Unidos vão para onde? Brasil, Belém do Pará. Está tudo ligado, meus irmãos. Está tudo solto, não, está tudo ligado. No século XX, chega no Brasil a primeira onda do movimento pentecostal. Já é aquele resultado da Rua Azusa vindo para o Brasil. E aí você tem, por exemplo, o missionário presbiteriano Luiz Francesco Nantresco, chega da Itália ao Brasil. Ele vem com um grupo de imigrantes italianos. Então, pega imigrantes para cá, vindos da onde? Chicago, vindos dos Estados Unidos. Sai da Itália, está tendo recessão lá, vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um movimento lá carismático, vem para o Brasil. Fundou a primeira igreja pentecostal do Brasil, a Congregação Cristã do Brasil, CCB. E a gente já sabe bem a história. Chega ao Brasil também a Assembleia de Deus. Eu vou ter aqui de forma bem resumida, que é uma história já conhecida, em Belém do Pará, com Daniel Beck e Gunnar Wigner. Aqueles dois que saíram da igreja batista na Suécia foram para os Estados Unidos, agora estão no Brasil. Esse movimento aqui, meus irmãos, vão influenciar o movimento de renovação carismática, renovação espiritual dentro da Batista também, que a gente vai ver mais para frente. Batistas independentes, aquele da Suécia, também chegam no Brasil. Veja, está vindo gente do mundo que estão tendo contato com essas experiências carismáticas e estão vindo para o Brasil. A gente só pensa em uma coisa:
foi porque veio o movimento pentecostal e o batista agora virou, entre aspas, pentecostal. Não, teve outras influências lá de trás e também mais recente, mas não somente diretamente no movimento pentecostal. Na metade ainda do século XX, a segunda onda do movimento pentecostal. Veja, aqui, na primeira onda, eles estão mais ligados à questão do falar em línguas, da manifestação de profecia e etc. Aqui, na segunda onda, já tem mais aquela questão de curas, você vai ver muito programa de rádio, você vai ver cruzadas evangelísticas. Então, já nessa segunda onda já tem uma prática diferente. Aí vem para o Brasil. A igreja, o Brasil para Cristo, Deus é amor, quadrangular. A quadrangular já era mais antiga dos Estados Unidos, mas chega no Brasil nesse movimento aí, na segunda onda. Nesse momento, da segunda onda, então ocorrem os rachas das igrejas tradicionais. Então não é somente na Batista, onde ocorre a renovação espiritual e surge a CBN. Não somente aqui, mas também a renovação carismática da Igreja Católica. Surge nessa época também. Movimentos dentro dos metodistas, que dão origem aos metodistas wesleyanos, que são os metodistas carismáticos. Dentro da congregacional surge a aliança de igreja congregacional, a aliança os congregacionais carismáticos. Ou seja, está havendo vários cismas, vários rachas em várias denominações no mesmo período, por conta dessa influência carismática. Terceira onda, aí não vai influenciar tanto, porque o negócio já pegou, mas só para a gente saber o que aconteceu, aí vocês lembram da Igreja Universal, Mundial, Internacional, o foco já é outro, já é libertação, exorcismo, prosperidade, aí já muda o foco em relação à segunda onda. Aí você tem aqui os nomes conhecidos, né, de Macedo, R.R. Soares, Agenor Duque, etc. Apóstolos e novos títulos de liderança. Até então você tinha pastor e diácono, em algumas igrejas presbítero. Mas começa a surgir apóstolo, vice-rei, pai apóstolo, e aí começa a multiplicar. Vocês sabem disso? É vice-rei, conhece não? Alguém conhecia que tem vice-rei? Tem vice-rei, tem vice-deus, tem vice-rei. Meus irmãos, o céu é o limite para a imaginação, não tem? O povo imagina e faz. Agora veja, esses novos títulos, novos nomes, cada um querendo ser mais pomposo que o outro, é nessa terceira onda. Vice-rei, pensei que sabia. Novos nomes de igreja. Aí você lembra que novos nomes da igreja também começa a aparecer nome que não tem nada a ver com igreja. Por exemplo, você diz Igreja Batista, você não tem como dizer que é outra coisa, porque o nome igreja está lá. Mas começa a ter outra coisa. Comunidade não sei o quê, aí já não é tão fácil de saber que é uma igreja. Bola de neve. Bola de neve? Isso é o quê? É um clube, mas é uma igreja. Então vem as influências que vão ajudar ou modificar o comportamento do povo. Vamos lá. Algumas crenças pentecostais, que depois a gente vai falar disso com calma. Estamos tratando ainda do contexto para chegar na nossa questão. Batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção posterior à conversão. Basicamente, o pentecostal ele vai entender que uma coisa é a conversão, outra coisa é o batismo do Espírito Santo. Contemporaneidade dos dons, sobretudo o dom de curas e batismo do Espírito Santo. E evidencia-se pelo dom de falar em línguas. Então, quem é batizado do Espírito Santo, ele é evidenciado com falar em línguas, assim creio os pentecostais. Temos também os avivalistas. Quem tem um pouquinho mais de idade lembra daqueles pregadores que enchiam estádios de futebol. É que as pessoas iam lá para ouvir esses avivalistas. O mais conhecido, que a gente conhece, quem é? Peregrino. Mas tiveram outros. Tiveram muitos pregadores itinerantes, né, que tinham suas igrejas, mas ficavam viajando pelo mundo, às vezes dentro do mesmo país, pregando o Evangelho. Como consequência do movimento pentecostal, surge no meio batista, então, a chamada renovação espiritual, que a gente vai falar com mais calma sobre esse movimento. Mas aí nós temos pessoas conhecidas como Roseli, José Rego, Ernesto Olini, são nomes que estão lá presentes
encabeçando, influenciando esse movimento de renovação espiritual. A influência da renovação vai além das igrejas. Por exemplo, Seminário Batista do Sul, o pastor Rei Nascimento, professores seminaristas, são influenciados pelo movimento carismático e também aderem a esse movimento que está acontecendo dentro da Batista. E aí, além da missionária Rosalina, você tem um bocado de nome aqui, alguns conhecidos como Antônio Lourenço, o professor Carlos do Bois, talvez vocês conheçam alguns, outros não. Mas em Recife, você conhece aqui um bocado. Em Recife você tem Ademar de Souza, Rosivaldo Araújo, eu conheci, Hélio Vidal conheci. Eu ouvi falar de um tal de Eclésio Menezes, não sei se alguém conhece aí. Está aqui, ó, a história nossa. Enoque Mendes também cheguei a conhecer, Pedro Andrade não, Natalício Martins, Josué Santana, foi pastor da Igreja Batista Nova Descoberta, onde eu fui membro, não me converti. Então são nomes que a gente conhece, que está no nosso meio aqui em Recife. Nomes que estão espalhados pelo Brasil, mas nomes que estão aqui na nossa rua, na nossa igreja, pertinho de nós. E aí, a renovação espiritual tornou-se um fenômeno de caráter nacional. Ela sai de algumas igrejas e alcança o Brasil todo, diante não somente do que está acontecendo em algumas igrejas, mas também essa influência que já vem dos pentecostais, dos avivalistas, que vem dessa igreja batista, qual é o nome? Sueca, independente. Então, tem várias influências e, claro, quando chega esse momento de renovação espiritual, é meio que o Brasil já está preparado. Já escutou pregação, já viu o movimento, já escutou aquilo outro. Quando vem dentro da igreja, parece que Deus preparou para que acontecesse de forma mais tranquila, mais fácil. Nos meios evangélicos, batistas, congregacionais, metodistas, presbiterianos, havia motivo de preocupação e resistência para aqueles que preferiam as coisas como estavam. É lógico. Toda mudança vai causar um entrave. E quando você tem o que nós chamamos hoje de igrejas tradicionais e renovadas. Então aí as tradicionais queriam manter a doutrina como era, aí chega a renovar e diz, não, vamos botar mais um detalhezinho, aí a renovação espiritual, não, pode não. Aí vem aquele impasse, pode ou não pode, vai ou não vai, e vem as discussões, vem os problemas que nós vamos ver. Havia um entendimento de que o que estava acontecendo, o que estava dito, o que está dito em segundo livro das Crônicas, 7,14, era real. O que é que diz lá? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, ele me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então o povo estava entendendo que Deus estava operando no meio do seu povo. O povo estava entendendo que ao se arrepender, ao se humilhar, Deus estava agindo dentro do seu povo. Aí chegamos então no Racha Batista. Eu lembro uma colega fez um trabalho de seminário. Aí eu estava lendo e ela mostrando isso há 30 anos atrás. Ela mostrava a dissensão teológica da igreja tal. Aí o adolescente, o que é dissensão? Ela é briga, é racha, dividiu. Entendi. É porque a dissensão fica bonito, né? Fica acadêmico. A racha, dependendo do local, pode ter sido um racha tranquilo ou aquele racha que joga cadeira, etc. Como infelizmente a gente já viu algumas situações. Mas a cisão aconteceu. A CBB, Convenção Batista Brasileira, cria a chamada Comissão dos 13, que vão analisar a questão. 3 defenderiam a renovação espiritual. Quem são os 3? José Rego Nascimento, Arquides Barbosa e Elias Tominho. Outros 3, então, vão contra a renovação espiritual. 3 argumentam a favor, 3 argumentam contra. E 7 vão julgar. Então, tem lá 7 para julgar o que estão argumentando. 13. Problema. Mas eu acho que nessa época não tinha essa questão. Eu acho. Mas foi 13. Ernesto Toninho, no seu livro História dos Batistas Nacionais, meus irmãos, é difícil achar esse livro hoje. Eu consegui com um colega para poder dar uma lida, o pastor Elcias, para poder fazer esse trabalho. Mas para você conseguir, eu achei na internet por R$200, R$300. Virou uma realidade. Mas se você tiver, guarda.
no seu livro História de Batistas Nacionais, alega que o critério acima, ou seja, 3 defende, 3 é contra, e os 7 vão analisar e julgar, ele diz que não foi seguido. No final, os que não estavam a favor, acabou julgando. Os 3 da acusação foi que fizeram julgamento. Que aí, segundo o pastor Ernesto Lima. Oi? Pode? Permito. O senhor estava lá. É o seguinte, não foram escolhidos 3 próprios. O critério foi 3 líderes que já se haviam manifestado favoráveis. Tonini, Pedro e o pastor X. Terceira aí que foi Barbosa. Aqui, os três contrários é que já haviam feito sermões, já haviam adotado posição contra a renovação, contra o movimento. Todos esses 6, mais 7, que não haviam ainda tomado a posição total. Mas os 7 não julgavam. A votação era dos 3. Os 7 não eram juízes. A comissão era de 13. 3 favoráveis, 3 contra, 3 que não tinham ainda assumido a posição, e os 13 decidiriam o que realmente aconteceu. E quem decidiu no final? A maioria. A maioria ficou contra. A maioria ficou. Se vocês. Eu não vou tomar seu tempo, eu me coloco à disposição do grupo para, numa ocasião que quiserem, eu fazer, não é refazer o que vocês estão fazendo. Pode ir. Agora eu tenho uma volta. Ajustar a história. Não é eu, porque eu defendo a tese de que a influência histórica tem o seu valor, mas foi um fenômeno especial que ocorreu e que a gente precisa entender que pode ocorrer de novo. Sim. Mas no momento eu quero fazer esse esclarecimento sobre a comissão dos 13, que no final, qual foi o parecer da comissão dos 13? É conhecer que essas doutrinas não eram historicamente patrimônio da denominação batista. Mas as igrejas que queriam, que criam assim, poderiam continuar na denominação, desde que não fizessem de suas convicções motivo para complicação. Essa foi a decisão da Comissão Batista Brasileira. Só que as convenções estaduais não aceitou a ideia de que as igrejas podiam continuar. Então o racha não foi a nível nacional, foi a nível estadual. Em Pernambuco foi a Convenção Batista Pernambucana, na época, a Convenção Batista Evangelizadora, que expulsou as igrejas. O mesmo aconteceu em Pedro Sul. Então, pela denominação, pela Convenção Batista Brasileira, permaneceria porque eles achavam que era positivo. Amém. Quem estava presente é outra coisa, né? Viveu a história que eu li no livro. Vamos lá então. Então, no final tem uma recomendação da Comissão dos 13. Está citada lá no livro. Que as igrejas e pastores que se tenham afastado das doutrinas batistas e se aproximado das doutrinas pentecostais sejam convidados com todo aluno a um reestudo da sua posição à luz do parecer ora apresentado. Caso persistam em manter pontos de vista contrários à posição doutrinária sustentada pela Convenção Batista Brasileira, sintam-se à vontade para uma retirada pacífica e honrosa, em benefício da paz da causa de Deus. Tal recomendação se limita àqueles que fazem de suas convicções divergentes motivos de atividade ostensiva, provocando inquietação, confusão e divisão. Isso em 1963. Pacificamente. E aí, meus irmãos, chegamos na CBN. Oi? Ninguém detém. Ninguém detém.
Pois bem, as igrejas que aderiram ao movimento de renovação foram sendo excluídas e foram se unindo e formando convenções. A gente vai ver como é que foi isso. A primeira a se formar foi a Convenção Batista do Estado de Minas Gerais, em 1961, logo após a exclusão da Igreja Batista da Lagoinha, na Assembleia da Convenção Batista Mineira de Juiz de Fora. As atividades dessa convenção estadual deram lugar à AME. A AME aqui eu já estou explicando. Cadê? Ação Missionária Evangélica. Vou falar dela daqui a pouco. Então, a atividade dessa convenção deu lugar à AME, que era em nível nacional. Então, tinha um grupo estadual, encerrou as atividades para dar lugar a um grupo nacional, a AME. Em 1965, já se tinham 32 igrejas expulsas da CBB, que saíram da CBB. A maior parte estava em Minas Gerais. Em 66 já somavam 52 igrejas saídas da CBB. Elas relutavam em unir-se em outra convenção. Já que saí dessa, eu vou entrar em outra não. Ernesto Nimes e José Rego do Nascimento não tentam reunir as igrejas que foram expulsas. Mas o pastor Hilton Quadros Cordeiro, em 66, reúne essas igrejas através da AME, da Ação Missionária Evangélica. A AME continha outras denominações, metodista, que a gente lá, metodista e presbiteriano, por exemplo, que também haviam aderido ao movimento de renovação nas suas determinadas, as suas respectivas igrejas, além dos batistas. Em 67, extingue-se a AME, e em 16 de setembro de 67, surge oficialmente a Convenção Batista Nacional, a nossa convenção, com a sua primeira reunião na Igreja Batista de Alagoinha. A primeira diretoria, eu botei aqui que é interessante, né, a gente lembrar de alguns nomes. Pastor Elias Brito Sobrinho, presidente, Joel Ferreira, Rosvaldo Araújo, segundo vice-presidente, pastor Nivaldo e pastor Dalson, secretários. Eu coloquei, meus irmãos, os presidentes da CBN, só para a gente conhecer, lá da primeira gestão até agora. Então, nós temos aí Aquiles Barbosa, Elias Brito, René Pereira, Antônio Barbosa, Rosvaldo Araújo, pastor Equésio Menezes, foi presidente também em 2 mandatos, Ernesto Nini, Daniel Leite, Cláudio Eli, José Carlos, Edmilson Vila Nova, a penúltima gestão, e atualmente Jesus Aparecido. Então, são os pastores que foram presidentes da nossa Convenção Batista Nacional. A CBN adota a mesma Constituição de Fé da CBB, com o acréscimo do artigo 3º da Convenção de Kansas City, que trata do Espírito Santo. O que é que diz lá? Pegou a Confissão de Fé e acrescentou esse item aqui sobre o Espírito Santo. Cremos que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que inspirou os homens santos da antiguidade a escrever as Escrituras, capacita homens através da iluminação a compreender a verdade, exalta Cristo, convence do pecado, da justiça e do juízo, atrai homens ao Salvador e efetua a regeneração, cultiva o caráter cristão, conforta os crentes e concede dons espirituais pelos quais servem a Deus através de sua igreja. Sela o salvo para o dia da redenção final, a presença dele no cristão e segurança de Deus para fazer o salvo para a plenitude da estatura de Cristo. Ilumina e reveste de poder, que era justamente aqui já a questão do batismo do Espírito Santo, entrando na confissão de fé da nossa CBN. O crente é a igreja para adoração, evangelismo e serviço. Então, esse trecho aqui é adicionado à confissão de fé que já existia sobre a questão do Espírito Santo, sua atuação, dons e o batismo no Espírito Santo. Também foram adotados os princípios batistas, que eu não vou ler aqui, meus irmãos. Só vou ler aqui o princípio da autoridade, do indivíduo, da vida cristã. Tudo isso aqui tem no manual da CBN. Você vai lá no site da CBN, pega o manual, baixa, está lá tudo escritozinho, tá bom? Mas só para a gente citar aqui sobre a igreja, sobre a nossa tarefa contínua, então a CBN se organizou em termos doutrinário, estrutural, ficou então a convenção organizada logo no princípio. E aí vem a polêmica. E essa polêmica do Espírito Santo? Veja, nós tivemos então a influência, eu estou andando para trás, daqui a pouco eu vou na parede. Tivemos a influência externa, pentecostais, avivalistas, etc. Tivemos um movimento interno na Igreja Batista,
tivemos movimentos em outras denominações, dividiu-se por conta desses entendimentos, criou-se a nossa convenção. Agora, e essa polêmica aqui sobre o Espírito Santo, que é o que a gente vai falar agora? Bom, o que é o batismo com o Espírito Santo ou o batismo no Espírito Santo, como a gente já citou? O batismo no Espírito Santo é assim entendido. Na conversão, o Espírito Santo passa a habitar no novo crente. Então isso é um entendimento do que seja o batismo com o Espírito Santo. É para todos os salvos, homem, mulher, criança, velho, adulto, tem isso não, para todos. E aí a gente tem a citação bíblica de Atos 2,39, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Nós temos outras citações, vemos que os crentes que recebem o batismo do Espírito Santo eram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ou seja, não era simplesmente alguém que não era crente, era alguém crente. E o texto fala isso, que é lavado no sangue do Cordeiro. Experiência extraordinária com Deus por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem envia o Espírito Santo para a igreja. Uma experiência que envolve fé, como a gente vai ver, por exemplo, em Atos 2,40, todos ficam cheios do Espírito Santo, aqueles que estão lá ouvindo, participando daquela situação lá do chamado Pentecostes. É para todos os salvos, já coloquei isso antes. Profecia esperada de Joel. Essa profecia é citada por Pedro em Atos. A gente conhece bem essa profecia de Joel. Que acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque do monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então entende-se, Pedro vai fazer uma ligação direta com aquele evento de Pentecostes, com essa profecia de Joel. A gente lembra lá, capítulo 2 de Atos. Então já falei isso aqui. Então, o Batista Nacional, ele é pentecostal, já que acredita nesses dons, assim como os pentecostais acreditam? Sim ou não? Batista é batista. Pentecostal é pentecostal. Mas não acredita na mesma coisa? Sim e não. Distinção entre os batistas e pentecostais. Tem diferenças. É lógico que quando a gente fala da continuidade dos dons, a gente pensa igual. Os pentecostais acreditam que os dons se manifestam hoje. Nós, batistas, acreditamos que se manifestam hoje. Só que tem algumas distinções aí, meus irmãos, que são importantes. Primeira distinção. Os batistas creem que para a pessoa, uma vez salva, é salva para sempre. Igrejas pentecostais, em geral, vão pensar que a salvação, por exemplo, se perde. Está dentro da doutrina batista, a salvação ela é para sempre. Como é que a gente pode ver isso, por exemplo? 1 João 5, 12, 13. Quem tem o Filho tem a vida. Tem. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas escrevemos a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que sabeis que tendes a vida eterna. Se você tem a vida eterna, você amanhã não vai deixar de ter a vida eterna. E você sabe que existe esse pensamento que está no nosso meio, de que, pastor, eu pequei, se eu morrer hoje eu vou para o céu. Já escutaram esse tipo de pergunta? Como se a nossa salvação dependesse do que fazemos. Mas para nós entendemos que a salvação é uma obra de Deus, de Cristo, em nosso favor. Então, quando Ele faz, está feito. Se temos a vida eterna, temos a vida eterna e ponto. Outra coisa que distinguimos. Os batistas creem no batismo do Espírito Santo no momento da conversão, enquanto os pentecostais creem que o batismo do Espírito Santo é uma segunda experiência de graça. Então, vou pegar em palavras populares, né, meu irmão? Não desdenhando, mas é como se fosse a gente até fala isso assim, uma dose segunda, né? A dose de reforço.
é a dose que vem depois. Você recebe o Espírito Santo na conversão e depois o Espírito Santo de novo, um revestimento de poder, como é dito por a maioria dos pentecostais. Batistas não pensam assim, eles vão pensar que os batismos do Espírito Santo, ele é dado, esse revestimento de poder é o próprio Espírito Santo recebido no momento da conversão. O convertido recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio poder que está na vida do crente. Ao entregar sua vida a Jesus Cristo como seu Salvador, com fé e arrependimento, o decidido recebe naquele exato momento o Espírito Santo em sua vida de acordo com a Bíblia. Essa experiência que se chama batismo do Espírito Santo. Podemos ver, por exemplo, 1 Coríntios 12, 13, pois em um só Espírito fomos batizados todos nós. Se o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder dado a alguns de forma posterior, não pode toda a igreja ter recebido. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber em um só Espírito. É lógico, meus irmãos, estou citando aqui um texto bíblico, você tem aí uma vastidão de argumentação a favor disso aí. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 24. Quem guarda os meus mandamentos, em Deus permanece, Deus nele. E nisso conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então a igreja tem o Espírito Santo, que é dado no momento da salvação. Os pentecostais creem que o batismo do Espírito Santo é acompanhado com línguas, que é aquela questão, né? Uma segunda bênção que vem depois, e se você tem o batismo do Espírito Santo, você necessariamente fala em línguas. A gente sabe que tem muita gente na nossa igreja que não fala em línguas. Se não fala em línguas, quer dizer que não tem o poder de Deus na vida da pessoa? Para as igrejas pentecostais, sim. Porque esse poder, esse revestimento de poder, se veio necessariamente, fala em línguas. A gente é diferente, meus irmãos, a forma de pensar batista e pentecostal. Os batistas creem que o Espírito Santo capacita cada indivíduo com pelo menos um dom para a edificação da igreja. Observe, todos nós nascemos com alguma aptidão. Todo mundo. Você vai ser apto para dirigir, você vai ser um ótimo motorista, para fazer contas de cabeça, para tocar música, para leitura, o que for. Todos temos aptidões naturais. No novo nascimento, temos também aptidões espirituais, dons dados por Deus. Então, todos nós, ao nascermos de novo, recebemos da parte do Senhor dons. Como é que é isso? Conforme Ele quer. A gente vai ver isso em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12. Conforme Ele quer, conforme Ele observa para o que for útil. Então, é o Espírito Santo que vai dar a cada um de nós. Aí Paulo recomenda, peça os dons, peça os melhores, peça o que Ele dá. E quais são os melhores? Falar em língua, ele bota lá embaixo. Então a gente não tem esse entendimento que o falar em língua é o bam dos dons. Pelo contrário, é mais um dom que Paulo vai colocar como aquele dom que só serve para edificação própria e não para edificar o outro. Eu lembro, eu estava num estudo, eu era adolescente, sobre dons, né? E estava ainda nesse burburinho. Aí o pastor falando sobre dons, em determinado momento, ele começa a falar em línguas. Aí a igreja pega fogo. Aí faz assim, o que foi, irmãos? Eu só fiz falar em línguas. E voltou a doutrinar. Mostrando justamente a parte emocional. Né? A gente escuta línguas e aí pega fogo. Se não tiver línguas, aí o culto fica frio. Por que isso? Porque tem outros fatores aí envolvidos que não é somente, de fato, a atuação do Espírito, mas tem a questão emocional e etc. Mas isso, meu irmão, não está negando a atuação do Espírito Santo, tá certo? É essa associação direta que nós não fazemos. Se a pessoa fala em línguas, recebeu o poder do Espírito Santo. Se não fala, não recebeu. A gente não faz essa associação. Os dons, você tem as listas aí, todo mundo conhece, Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios, então tem as listas de dons dentro da Bíblia. O dom de línguas aparece na lista, mas não como evidência do batismo do Espírito Santo. Está lá como mais um dom. Ponto.
Os batistas creem que a morte de Cristo na cruz foi para perdão de nossos pecados, a questão do resgate. Muitas igrejas pentecostais creem que sua morte foi também para a cura de suas enfermidades físicas e cura divina, e a cura divina está garantida pela obra redentora de Cristo. Como é que é isso? Emerson não era crente, se converteu. Aí Emerson, ao longo da sua vida, Deus queira que não, contraiu um câncer. Aí o irmão diz, ore que você vai ser curado. Ore que você vai ser curado. Emerson morreu com câncer, é crente, não tinha fé suficiente. Já escutaram isso? Não, quem não orou o suficiente, não tinha fé suficiente. Onde na Bíblia garante que vamos ser curados das doenças? Vamos orar por cura. Vamos ministrar da parte de Deus a cura quando for o momento de ministrar a cura. Mas crente morre doente, meus irmãos. Crente morre com câncer, com atropelamento, esquartejado, morre de forma feia, mas morre também de forma bonita, né? Estamos sujeitos a passar por essas situações. Não fazemos essa ligação direta. Se ele não foi curado é porque não teve fé. Porque se ele é crente, necessariamente seria curado. Não é assim que nós pensamos. Os batistas creem em cura divina? Sim, creem, é lógico. Qual é a diferença? É na questão da garantia. Não é porque é crente que vai ter a garantia que vai ser curado. E se Deus não quiser curar? E se a doença for a forma que Deus está usando para levar para si? Então Deus usa também as mazelas desse mundo conforme Ele quer. Aleluia. João 16,33: em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações ou aflições, depende da sua versão, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Faz parte da nossa caminhada aqui nessa terra. Quem somos, meus irmãos? Somos históricos, somos batistas, somos carismáticos, somos CBN. Que Deus abençoe a vocês.